Olá, seja muito bem-vindo à TV Serra Azul, bem-vindo a mais um Grandes Ideias, o nosso encontro semanal que busca aí as grandes ideias nos mais diferentes setores, com as mais diferentes pessoas e grupos, não é? Para de alguma forma compartilhar com você, meu amigo telespectador, você que acompanha a nossa TV Serra Azul. O meu convidado de hoje é o Paulo Cordeiro. Paulinho, nosso grande amigo, né, de muito tempo aqui em São João da Boa Vista, que vai falar sobre dois temas bastante recorrentes nos últimos tempos. Um é o turismo sanjoanense, né, que a gente vai ocupar um bloco aí do nosso programa falando a respeito disso, e o outro é de umas ideias malucas que esse rapaz tem, que de vez em quando ele some e volta com grandes ideias, grandes imagens por aí. Paulinho, muito obrigado por mais uma vez ter deixado os seus afazeres e vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Bom dia e queria agradecer o convite e podendo mais uma vez estar participando do programa, que é muito interessante. Legal. A questão de quase um ano, mais ou menos, atrás, nós conversamos com o Paulo aqui, enquanto presidente do Contur, né? Eu queria que o Paulinho começasse até porque as apresentações já são dispensáveis nesse momento, todo mundo que nos acompanha conhece muito bem o Paulo. Ô Paulo, a questão de um ano atrás, você esteve aqui no nosso programa falando sobre atividades do turismo, né, enquanto presidente do Contur, né? Como é que está a situação, como é que estava a situação naquela época e como anda a situação do turismo hoje em São João da Boa Vista? Então, muita coisa aconteceu. Quando teve o trabalho de desenvolvimento do plano diretores do município, a prefeitura contratou os Cidades, que fez um projeto de São João 2050, né? E foi criado alguns polos. Dentre esses polos, um deles foi turismo, gastronomia e eventos. Daí, numa das reuniões que foram feitas com a Agência de Desenvolvimento, Conselho Municipal, Prefeitura e pessoas interessadas, foi discutida e resolvido que a primeira coisa que deveria ser feita era o inventário turístico. E em cima do inventário, que é levantado todos os dados do município, e em cima deles a gente vai fazer o trabalho de um diagnóstico e daí um prognóstico e o plano de turismo do município. E houve polêmica no sentido de fazer esse inventário? Como é que isso é trabalhado? A prefeitura contratou a agência de desenvolvimento, né, para fazer esse trabalho, que a agência prestava serviço para a prefeitura, e eles fizeram um trabalho do inventário, criaram a demanda, fizeram a pesquisa da demanda turística do município, e daí foi apresentada agora há pouco tempo atrás. Paralelo a isso, eu tive atrás na prefeitura buscando o projeto do Fundo Municipal de Turismo, que na gestão da Thelma, ela deu entrada na prefeitura e por alguns motivos internos Isso foi em 2014. 2014. E foi dada entrada, passou em vários departamentos e num do departamento parece que o responsável faleceu e ficou meio estacionado lá dentro. Apenas para refrescar as ideias aí, a Thelma que o Paulo se refere é minha esposa, né, que era presidente do Contur, né, nessa época em que foi dada a entrada desse pedido. Exatamente. E, por algum motivo parou, mas e o ano passado emergiu de novo. A gente foi meio um trabalho árduo de ir seguindo os passos, encontramos o processo, daí foi levado ao prefeito, tivemos algumas audiências com o prefeito, com o secretário de gabinete e com o secretário de Turismo e Cultura, na época era o Elinho Fonseca, e agora a gente conseguiu pegar o projeto e vai ser dado andamento para sair o Fundo Municipal de Turismo, que é onde capta recursos para investir no turismo no município.
Então agora já está tudo em andamento. Até o ano passado não teve tantas reuniões do Contur porque a gente estava esperando essa documentação para poder tomar algumas atividades. Isso significa que São João seria ou passa a ser uma cidade de interesse turístico, é isso? É assim que chama, né? Estamos organizando para conseguir essa denominação, Esse status, município, né, de interesse turístico. Para isso tem que ter um inventário. O inventário foi feito. O inventário foi terminado agora, apresentado no mês agora de agosto. O perfil da demanda. E agora vai ser feito o plano diretor, que vai ser feito através do departamento. Foi separado o departamento de cultura e turismo, agora foi criado o departamento de turismo, que tem a Rose como diretora. E agora eles vão dar um andamento para fazer o plano municipal de turismo, que vai ser avaliado pelo Conselho Municipal de Turismo. Quando se fala em inventário, né, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é um negócio até meio mórbido, né, e um pouco chato, né, no que diz respeito. São levantamentos, são, né, como é que se avalia, evidentemente que você viu os resultados, como é que se avalia os resultados desse inventário? Na realidade, como eu falei, foi feito através da Agência de Desenvolvimentos, e agora que nós recebemos a semana retrasada, a gente está avaliando o trabalho feito. O inventário, tanto o inventário quanto o perfil da demanda, se não for bem feito, estruturado, ele não vai servir de uma base real para o trabalho ser feito. Então você vê a possibilidade de casar essas duas coisas e dar andamento. Sim, essa é a intenção, porque afinal foi utilizado dinheiro público, uma pesquisa que tem que ter fundamento técnico para isso, né? Então, através do inventário você vai ter todos os dados dos atrativos, dos serviços oferecidos, e através desses dados você vai traçar uma linha de planejamento para ações a serem feitas a curto, médio e longo prazo. Em 2014 não tinha, né, a figura do secretário. Hoje tem um secretário de turismo? Hoje tem. Até começo do ano agora, o Departamento de Turismo e Cultura eram juntos. Daí foi desmembrado, agora entrou a Rose, que é a secretária de Turismo, e mas ainda está meio vinculado. E a partir do ano que vem, está completamente desvinculado com orçamentos independentes. No tempo que a minha esposa trabalhava lá, não tinha nada disso não, era meio na raça mesmo, né? Na raça. Ainda continua sendo mais ou menos. As coisas mudam, né? Isso é bom, né? A demanda é legal? Então, isso é uma das coisas questionáveis do trabalho feito, porque o perfil da demanda foi feito em 2 meses, né? Uma coisa que eu até questionei muito a respeito disso, que em 2 meses você não vê a demanda correta, porque, e principalmente o modo de aplicação, a metodologia executada. Porque se você aplica só em algum período do ano, em alguns determinados locais, não vai dar o perfil, porque o turista que vem em janeiro não é o mesmo que vem em julho, que não é o mesmo que vem, por exemplo, na semana do Manga Larga. Se for fazer uma pesquisa da demanda na semana que tem o evento brasileiro de Manga Larga, vai dar um perfil completamente distorcido da realidade. Se você faz a pesquisa numa semana cultural, vai dar um outro perfil. Então, o perfil da demanda é feito durante na verdade, um trabalho contínuo, que deve ser feito mês a mês, durante a semana, final de semana, em vários locais. Então existe toda uma metodologia. Vários locais e vários eventos, e vários tipos de evento também, né? Que você tá qualificando corretamente. Quer dizer, a pessoa que participa, que prestigia uma exposição de Manga Larga não é a mesma que eventualmente vá para um evento cultural, tipo Semana Guilmar Novaes ou coisa parecida. Exatamente. Né? O que, se você for aplicar o questionário num atrativo, não vai ser o mesmo que vai numa pessoa que vem a negócios, na rede hoteleira. Então, mas essa pesquisa foi feita de maneira mais rápida, vamos dizer assim, por causa de prazo para a entrega desse material para o município ter o status de município de interesse turístico. Só que foi como eu estava comentando com o secretário de Turismo do Estado. Às vezes, fazendo um trabalho que não seja completo, você tem 2 trabalhos, um de fazer e um de refazer. Então, o que a gente tem discutido é se organizar, inclusive estamos tendo apoio da prefeitura, de estruturar melhor essa documentação e talvez perder a entrada para agora, já esse ano de 2017,
E da entrada em 2000... E não ter que refazer tudo, né? Não ter que refazer ou fazer um trabalho que não tenha... Fazer bem feito, é verdade essa. Não tenha o perfil real, os dados verdadeiros. Porque se você vai fazer um planejamento sobre dados não reais, o planejamento vai ficar falho, né? Paulinho, turismo de negócios existe ou não? Então, inclusive, o perfil da demanda foi de negócios. Porque grande parte dos questionários aplicados foram nos hotéis. E ocupação hoteleira em São João, grande parte é o pessoal que vem a negócio durante a semana. E nós recentemente entramos nesse ramo e eu perguntei até por uma questão, até por brincadeira até. E nós observamos que tem demanda sim, eu tenho ocupação de muita gente que vem a trabalho, vem a negócios, né, no caso do nosso hotel lá, e efetivamente as pessoas vêm também só para lazer. Então, evidentemente que há de ser feito uma pesquisa mais aprofundada. Mais aprofundada para ter o real perfil da demanda, né? Então, e é interessante isso, porque São João, eu acho que ele se encaixa em vários tipos dos segmentos do turismo. O turismo cultural, o turismo rural, que é uma coisa que está sendo bem trabalhada agora também, tem aumentado o número de estabelecimentos comerciais aqui, principalmente na Serra da Paulista. Criou-se a Associação da Serra da Paulista, que está se fortalecendo cada vez mais. Fazemos parte do Caminho da Fé, que a Thelma, inclusive, correu muito atrás. A Camila Bassi está fazendo um trabalho interessante. Bacana. Junto... A Thelma hoje é vice-presidente da associação. Então... Legal. Paulinho, então você vê futuro no turismo de São João? Sim. Porque é uma coisa que nós nos debatemos e com a Thelma trabalhando nesse ramo, eu acabei de alguma forma, não trabalhando, mas pelo menos acompanhando o trabalho dela, né? E a gente sentia que havia uma reticência, né? Com os próprios moradores, inclusive. São João não tem nada para fazer. E tem, né? Tem. Tem, né? Assim, eu sou suspeito para falar, porque assim, sou encantado pelo município, cresci aqui, né? E montei minha agência de turismo aqui, trago sempre, inclusive agora, semana passada, trouxe 20 pessoas de Campinas, está vindo mais um pessoal agora no feriado. Então, o pessoal já trouxe estrangeiros para cá que se encantam com aqui, né? Então, São João tem um potencial, tem que ser trabalhado. Nem todos, uma coisa que é importante também salientar, por exemplo, na Associação da Serra da Paulista mesmo, tem muitos moradores que não têm interesse que o turismo vá adiante, porque o jeito, e é importante respeitar essas pessoas também, porque você acha uma fonte de renda, é mais uma fonte de renda para a propriedade rural, mas não necessariamente que a pessoa está buscando isso. Às vezes ele quer paz, sossego, tranquilidade. Então, tem todo tipo, tem que ser muito bem avaliado. Algumas as pessoas não querem por falta de informação. Então, é um trabalho, como a gente falou, um trabalho de formiguinha feito ao longo do tempo. E, graças a Deus, a Thelma fez um trabalho muito bom aí como presidente do Contur. São João chega lá, né, Paulo? Espero que sim. Estou falando com o Paulo Cordeiro, que é o presidente do Contur, aqui em São João da Boa Vista, e vamos fazer um rápido intervalo de apoio cultural e, na sequência, vamos voltar com umas ideias malucas que o Paulo andou tendo e andou executando. A gente volta já já, não saia daí, grandes ideias, faz um rápido intervalo e volta na sequência. Até já. Estamos de volta com o nosso Grandes Ideias desta semana, aqui pela TV Serra Azul, que você sintoniza através da distribuidora de sinais BVCI no canal 23, certo? E também em tempo real pelo serraazul.com, tá certo? Você vai no tvserraazul.com, clica aí no ícone Grandes Ideias e você assiste este e outros grandes programas aqui da nossa TV Serra Azul. O meu convidado desta semana é o presidente do Contur, Paulo Cordeiro, que falou acerca do Contur no primeiro bloco. Nesse segundo bloco, nós vamos falar vamos falar com o presidente da Brasil Exploring, que é a empresa que o Paulinho representa, que ele montou e que faz grandes empreendimentos aí no setor turístico para a cidade. Você traz gente para a cidade, Paulinho? Eu trabalho com bastante gente que vem de fora. Na realidade, a maior procura que eu tenho é pessoas que vêm de fora para conhecer o município, que eu tenho algumas parcerias com algumas agências de Campinas e São Paulo. Inclusive, eu montei agora há pouco tempo atrás uma expedição ao Monte Roraima,
que fiz uma parceria com uma empresa de São Paulo que é especializada em expedições. Inclusive, eles têm uma característica diferente de todas as outras que eu conheço, que é, inclusive a dona é uma moça, que ela tinha um blog que chamava Mochila de Batom. E ela começou a aprofundar, faz as expedições normais e agora ela faz algumas expedições só com mulheres, que chama Mochila de Batom. Legal. E ela veio conhecer o município há algum tempo, depois que voltamos do Roraima. E agora ela está trazendo um grupinho aí de mulheres, só mulheres. Inclusive eu estou procurando guias mulheres para trabalhar comigo, para levar essas mulheres para fazer as trilhas aqui na região. E você fica intimado do seguinte: quando trouxer essas pessoas para São João, levá-las lá tem um hotel que chama-se Pousada do Bosque, parece. Leva para lá para a gente também, né? Sim. Dá uma força para nós lá. Paulinho, seguinte, fiquei sabendo que você fez uma viagem, né, muito louca, né, muito doida, tempos atrás, aí que nós vamos mostrar para o meu amigo telespectador de hoje, é um trekking, né? Um trek é o Monte Roraima. Monte Roraima. É legal conversar com você porque a gente acaba, de alguma forma, aprendendo, ou pelo menos lembrando coisas que a gente eventualmente já sabia e acaba caindo no esquecimento, né? Monte Roraima é o lugar mais antigo do planeta. Isso procede? É um dos locais mais antigos do planeta. Ele está localizado entre Brasil, Venezuela e Guiana. 70% dele fica na Venezuela, 25% na Guiana e 5% no Brasil. Só que a entrada dele é pela Venezuela. E essa formação rochosa, né, não é somente o Roraima, eles são chamados de tepus. Entre a Colômbia, Venezuela, Brasil e Guiana, são mais de 356 tepus que existem, e o Roraima é o mais alto de todos os tepus. E essas formações rochosas são mais antigas que o Everest e a Cordilheira dos Andes. Ele foi formado quando o continente ainda era conjunto. Então é interessante que é um bloco de rocha gigantesco. Ele tem 36 km², o Roraima, e tem quase 3 mil metros de altitude. Ele tem 2.810 metros, se não me engano, de altitude. A gente chega lá no topo, que é Maverick, e você vê aquele colosso de rocha, mas por dentro ele é oco e ele é todo de arenito. Ele é um colosso, ao mesmo tempo um ambiente super sensível por dentro, né? É antigo e sensível. A minha avó chamaria de Bela Viola. Não vou nem falar o que é isso. O que é trekking, Paulinho? Explica pra gente. Então, o trekking... E a diferença entre trekking e o hiking. Utiliza essa expressão inglesa, da língua inglesa, porque começou na Europa, né? O hiking seria a caminhada muito utilizada pelos os nórdicos, que são as caminhadas que andam o dia em todo na montanha e volta. Isso é o hiking. O trekking você anda e acampa, leva todo esse equipamento e passa várias noites na caminhada. Então é esse trekking que nós fizemos, essa expedição para o Roraima, inclusive, a gente montou para sair um grupo daqui de São João, fiz essa parceria, acabou não indo pessoas aqui de São João, a gente foi um grupo de Ribeirão Preto, Campinas, Cosmópolis e São Paulo, a gente foi em 12 pessoas e foram um trekking de 9 dias, tinha dos 70 quilômetros, na verdade foram 6 dias de caminhada, a gente conta 9 contando as hospedagens na ida e na volta, mas são 6 dias de caminhada. A gente andou 70 quilômetros em 6 dias, em média andando 10 quilômetros por dia. Isso na mata, não é mata, né? Então, é interessante. O bonito dessa viagem é que do lado da Guiana, eles chamam de Gran Savana. Então você tem a Gran Savana, tem os tepus, e o Roraima, do lado de lá, que é o lado, quer dizer, o lado de cá, que é o lado do Brasil, mas quando a gente entra pela Guiana, então você tem a savana, que é quente e seca, e a floresta amazônica, que é quente e úmida. Então ele está quase sempre encoberto. Por isso que ele tem essa coisa de meio místico e mágico, né? Porque ele tem hora que, de repente, parte do dia ele abre, você vê aquele colosso de rocha, e de repente ele é coberto. E quando você vai andando, né? O primeiro dia a gente vai andando a meio plano, na grande savana. Daí o segundo dia a gente acampa, na beira, não tem banheiro, não há... Tudo, inclusive... Uma coisa que é muito engraçada, pessoas desistiram de fazer o trekking porque
Até o banheiro lá você tem que ir no carro, não faz latrina, você faz todas as necessidades num saquinho, joga cal, amarra e tem um double sheet, que chama, que é um tubo que você guarda tudo, você coloca o cal para desidratar e tirar o cheiro, daí você traz tudo de volta para não degradar o meio, né? Então você anda, primeiro dia você anda na Gran Savana, acampa, toma banho no rio, tem que ser com sabonete natural, que não polui, não afeta o meio ambiente. Daí você começa a subida, no segundo dia você já acampa próximo ao paredão rochoso e já começa a entrar na floresta amazônica. Daí então são vários tipos de ambiente que você vê. Daí no terceiro dia você sobe, são 4 quilômetros que a gente chama de escalaminhada, não é nem trekking, né? Porque a gente leva todo o equipamento, barraca, saco de dormir, só que na realidade a gente contrata os guias locais. Então isso é importante dizer também, porque não há possibilidade de fazer isso sozinho. Você tem que contratar um guia nativo. Sim, como o Monte Roraima está num parque nacional na Venezuela, para você fazer qualquer atividade dentro do parque, você tem que contratar os nativos, né, da etnia Pemon, que é a etnia que vive ali no parque. Então você contrata os equipamentos comuns, tem os carregadores que levam, e tem que cozinham na comida, é impressionante, até melancia eles levaram para cima, porque não tem condição de carro, de nada, é só a pé. Então a gente andou 70 quilômetros, os nativos levam as barracas, a gente leva o equipamento pessoal, que não deve passar de 10 quilos, em geral em torno de 8 quilos, a minha mochila tinha 16 quilos. Essas imagens, você está vendo algumas imagens, essas imagens, vamos acreditar de quem são essas imagens, Paulo? São todas fotos minhas. Fotos, Paulo, né? Então, o crédito dessas imagens que você vê aí é do Paulo Cordeiro, tá bom? Ô Paulo, você me falou que para entrar no Monte Roraima, entra pela Venezuela. Eu estou te vendo de camisa verde, né? Mas você não encontrou nada maduro por lá, não é perigoso hoje? Como é que está a situação naquele país lá? Então, é interessante. Primeiro assim, nessa viagem a gente chega em Boa Vista e lá você começa a encontrar muito venezuelano. Para entrar e até um pouco da minha preocupação era a situação da Venezuela. Para nós é tranquilo a entrada, mas a gente é muito bem recebido lá, mas você vê a dificuldade que eles estão passando e quanto não vale o dinheiro deles. Se a situação no Brasil está ruim, você imagina deles, não? Nossa, a gente está bem. Isso é legal. Você troca R$100, lá você recebe uma pilha de dinheiro desse tamanho, você não acredita. Uma cerveja lá custa R$1. O salário mínimo lá equivale a R$150 nosso. Então eles recebem R$100 em dinheiro e 50 em vale alimentação que eles não encontram nos supermercados. E você encontrou alguma milícia? Por aqui lá não existe polícia, em tese, né? Existem as milícias armadas que são os partidários aí do Maduro. Muito interessante lá. Armados hoje com fuzis FAL. Lá, você não vê polícia militar, lá você só vê essas milícias. Então, a cada 15, 20 quilômetros tem umas batidas na estrada, uns bloqueios com essas milícias que sempre, assim, nós turistas, eles tratam bem porque a gente está levando dinheiro para eles. Então, nós fomos muito bem tratados porque a gente é uma fonte de renda se nós não tivéssemos ido com esse grupo, que a gente foi fora de época, que a época que nós fomos foi a época de chuva, que é julho, e aí que eu até comentei, que a gente parecia família Adams ao contrário, porque onde a gente estava indo, o sol estava junto. E os guias agradeceram muito a gente porque eles estavam sem dinheiro nenhum, sem trabalho nenhum. E aí depois nós fizemos um dos guias vai casar agora agora mês de outubro. E essa agência de São Paulo mobilizou e fez um trabalho voluntário de arrecadar verbas para enviar para eles poder casar lá. Eles são muito gratos a esse trabalho aí de ajuda que foi prestado. Legal, nós estamos falando com o Paulo Cordeiro, presidente do Contour, presidente da Brasil Exploring, aqui em São João da Boa Vista, que fez um trekking para o Monte Roraima. Vamos falar, já estamos chegando no finalzinho desse segundo bloco, falar mais rapidamente acerca
dessa sua viagem, para no próximo bloco falar sobre a sua próxima loucura, aventura. Vamos lá, vamos terminar então contando e mostrando acerca desse trekking no Monte Roraima. Uma coisa que eu queria falar, o interessante lá do Roraima é exatamente a fauna e flora que são típicas somente lá, você é só encontrada lá. Tem até um filme da Disney, Up, que usou como base aquela região. E lá você tem uma rã negra, que ela é desse tamanho e ela não salta, ela só anda. Quando ela se sente ameaçada, ela faz uma bolinha e roda. Ela tem um peitinho amarelo assim, só é encontrada lá. Por não ter muita fauna lá em cima, por o lugar ser muito inóspito, parece uma paisagem lunar, como vocês vão ver aí nas imagens, e o tempo muda constantemente, né? Você está daqui ali, de repente vem uma nuvem e você não enxerga nada. Alguns tipos de plantas se desenvolveram para serem carnívoras, elas sobrevivem com a alimentação de insetos que tem aí nas imagens também para ser mostrado. É interessante, né? Isso é outro tipo de vida, né, Paulo? É um outro mundo, é um mundo à parte. É interessante o misticismo que se tem lá. Inclusive, quando eu voltei para Boa Vista, fui numa loja que vendia artesanato indígena, né? E a moça até falou assim, vocês vieram do Roraima? Assina aqui o livro que vocês trazem uma energia muito boa de lá. Que legal. Isso é muito interessante. Vocês foram em 12 pessoas? Em 12 pessoas. São João, só você? De São João, só eu. A ideia foi montar esse grupo para São João, mas acabou não tendo adesão daqui, as pessoas de fora acabaram aderindo. Tá bom. E do Monte Roraima, nós vamos, depois do nosso próximo intervalo de apoio cultural, para Kilimanjaro. É isso? Isso mesmo. Paulo, você é louco, rapaz. Tá bom. A gente pede licença para tomar um cafezinho, fazer um rápido intervalo de apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho, continuando o nosso papo com Paulo Cordeiro, do Contour e da Brasil Explore. Até já. Estou no cume do Monte Roraima, no Maverick. Olha pra... Eu e o meu brother Jefferson. E mais a galera. Estamos de volta com o nosso Grandes Ideias desta semana, hoje com as grandes ideias malucas do Paulo Cordeiro, presidente do Contour, diretor e proprietário e administrador da Brasil Explore, uma agência de turismo, de ecoturismo, que traz bastante gente para São João da Boa Vista e leva o nome de São João da Boa Vista para os diversos rincões brasileiros e do mundo. Opa, vamos dar uma arrematada nessa sua aventura pelo Monte Roraima, para nós passarmos para a sua próxima loucura. Alguma coisa nós deixamos escapar no bloco anterior? Que eu lembre não, acho que está tudo completo. E foi legal, vocês fizeram uma viagem com 12 pessoas. E o interessante é, como eu falei, ver essa diversidade étnica, né, que existe no local. Até para mim só existia o Monte Roraima, não sabia que tinha 356 tepus. E do lado, uma coisa interessante que eu acabei não comentando, que do lado do Roraima tem um outro tepu que chama Cuquenã, que tem uma cachoeira que é muito bonita, ela tem uns 700 metros de altura, assim, e ela chega embaixo em chuva, ela não chega de tão alta que ela é, né?
E é na língua Pemon. Isso é legal. Como é que se comunica lá? Qual que é Eles falam o espanhol, né, o portunhol também, como eles têm muitos brasileiros que frequentam lá. Até em 1990, o Monte Roraima e essa região era explorada mais cientificamente, e daí abriu para o turismo de aventura, e hoje virou, depois de uma novela da Globo, isso é interessante, teve uma novela de uma outra emissora, que se passava lá e tinha um comendador que ia lá em cima e tal. E eu queria ver o local, né? Eu fiquei sabendo que nenhuma das cenas foi filmada lá, foi tudo filmado aqui em Carrancas, em Minas Gerais. Nossa, que coisa. Porque o governo da Venezuela não autorizou a Globo a entrar lá na Venezuela. E interessante, como eu estava falando dos tepus, o Cuquenã, que na língua nativa deles, né, chama Matauí, que, como eu falei, do lado amazônico, do lado da floresta amazônica e da Guiana, a etnia que predomina é os Machins. E do lado da Venezuela, os Pemon. E numa das batalhas antigas entre essas etnias, os Machins ganharam a luta, levaram as índias e os filhos embora, e os Pemons entraram em depressão, e eles subiam nesse Cuquenã, nessa montanha, onde tem essa cachoeira, para se jogarem e se suicidarem. Então tem o nome da Montanha da Morte. Que coisa. Legal, a gente aprende, né, conversando com o Paulo, as viagens que o Paulo faz, de outra visita que ele nos fez aqui, já falou sobre outras aventuras, né? Isso é bacana. O Monte Roraima, a parte menor, na verdade, é no Brasil. 5% você falando. 5% somente. E a frequência maior é de brasileiros, ainda assim. E a entrada é pela Venezuela. Por enquanto está tranquila a entrada, está bem fácil. Eu falei, para a gente entrar é muito fácil. O que é interessante observar, que você perguntou do Maduro, é o tanto de gente saindo da Venezuela. Então, do lado para ir, para o brasileiro entrar e sair é tranquilo. Agora, a fila que tem de venezuelanos, assim, mas é gigantesca, esperando o visto para poder entrar. E muitos estão vindo para Boa Vista, que é a capital do Roraima. E depois eles vão para Manaus, que tem uma grande frequência, e agora já até aqui na região já está tendo muito venezuelano. Você falou de um amigo nosso que é outro maluco, o Toco, que fez essa viagem de carro, né? Você encontrou com ele recentemente. Ele disse que ficou meio apavorado e acabou não entrando, né? Ele foi para Venezuela, mas como a gente estava me contando, por causa da... É um lugar meio... assusta a gente, porque o lugar é muito simples, muito pobre, os carros muito velhos, essas milícias em vários locais, a gasolina lá é praticamente de graça para o venezuelano, então tem muito brasileiro que vai até a Venezuela para comprar combustível, que eles compram no mercado negro, mas é muito mais barato do que aqui no Brasil o combustível, chega a ser cerca de 30 centavos, lá eles pagam centavos mesmo o litro de gasolina, o venezuelano. Mas então muito brasileiro vai para lá, e só que tem essas milícias. E o Toco estava comentando comigo que ele ficou um pouco assustado, porque ele ia andando e sempre tinha uma caminhonete meio atrás dele. Como lá é muita terra, muito selvagem, então lá você só vê carro 4x4. Ele andou um tanto do lado, ele ficou meio assustado, ele resolveu voltar. Embora. Legal. Esse foi o Paulo que está falando conosco acerca do Monte Roraima. Ô Paulo, próxima aventura, você vai para Tanzânia, para o Quênia. Exatamente. Você vai levar quantas pessoas? Como é que funciona esse? Então, agora de novo, uma parceria com essa mesma empresa de São Paulo, que trabalha com expedições, a gente montou uma expedição para o Kilimanjaro, que é o ponto mais alto da África. Estou até um pouco assustado, porque o Monte Roraima tinha 3.000 metros, o Kilimanjaro são 6.000. É o único lugar próximo da linha do Equador que tem neve, muita neve, é um vulcão extinto, né? E o Kilimanjaro fica entre a Tanzânia e o Quênia. Então eu vou pegar um voo até a África do Sul, Nairobi, Moshi, que é a cidade que a gente chega, e daí vamos fazer um trekking de 9 dias. Vai ser mais ou menos bem semelhante ao do Roraima, meio bem selvagem também,
e depois a gente vai fazer um safari de 2 dias. Safari, até o que eu estava comentando com um amigo meu, ele falou, mas não gosta disso. Vocês não vão caçar ninguém. Não né? é um safari fotográfico, a gente vai ver os 5 grandes animais da África. Evidentemente que é uma geografia diferente, é um lugar diferente, costumes diferentes. É outra história. É outra história. E o gostoso do turismo e da viagem é você ter contato real com esses outros povos, respeitar a cultura local, aprender com a cultura local, com os costumes locais, né? E até uma coisa interessante que a palavra safari, que a gente usa muito, vou fazer um safari e tal, na realidade é uma palavra de lá da África que significa safari, que é o movimento que os animais fazem de acordo com as monções de chuva, que quando é a época da seca, os elefantes, as manadas todas dos animais, eles se movimentam por vários países, eles fazem um movimento circular. Então, esse movimento que chama safari. E aí, daí, hoje é utilizado para fazer esse circuito para ver os animais no seu habitat natural. E hoje em dia, apesar que eu imagino que exista ainda muita gente caçando esses animais, né? Hoje o turismo volta-se mais para fotografia, para observação, né? Para observação. Isso é muito interessante também, uma coisa que me chamou a atenção, voltando ao Roraima, que eu tive em contato com uma agência receptiva lá, e eles me falaram que o grande movimento que eles têm, além do receptivo, ele não trabalha com o Roraima, ele trabalha só em Boa Vista, e do lado do Brasil mesmo. Ele falou que a procura maior que ele está tendo é para observação de pássaros. Tem gente do mundo inteiro para o Brasil que hoje está em alto turismo de observação de pássaros. Que é uma coisa que para mim era pequena, só mais para estudiosos, mas hoje em dia até eu estava vendo num programa da Globo aí do Terra da Gente, está falando sobre como está crescendo esse mercado. E mesmo aqui na região, Terra da Gente é um programa regional, na região há notícias de que essa é uma atividade que Está começando aqui. É mais um segmento de mercado que São João pode aderir. Até porque a nossa fauna é riquíssima, né? A gente está numa interseção entre um local de mudança entre Mata Atlântica e Cerrado, né? Então a diversidade de fauna e flora que tem aqui é interessante. Eu costumo tratar das aves, né, em coxinhos, né, no meu quintal. Eu moro no centro da cidade, mas a minha casa é uma casa antiga, então tem quintal, tem árvore e tal. E o que eu vejo de pássaro é um negócio impressionante e cada dia aparece um diferente, É interessante. Eu moro aqui também numa chácara, indo na estrada da Pedra Rachada. Lá em casa tem uma família de jacus, que eles ficam ali todo dia, final da tarde. Outro dia, em frente a uma árvore que tem no açude lá, tinha 7 tucanos. Então, a diversidade que nós temos aqui é muito grande. Saindo um pouquinho do centro da cidade, eu também estou instalado lá na Pousada do Bosque, aqui na rodovia José Rui de Lima Azevedo. E, rapaz, é um negócio... Tivemos uma ingrata surpresa no final de semana que tocaram fogo nos pastos, nos arredores todos ali da pousada e é fogo criminoso. Né? Então isso acaba levando os pássaros embora, inclusive, os animais de forma geral. Vivíamos ali ouriço, cobra, jiboia, tem muita coisa ali, né? E é bem pertinho da cidade, né? E é uma coisa impressionante a disfarçatez do ser humano no sentido de atear fogo. Quer dizer, quem que é o animal da história? Exatamente, né? O animal está ali. Por exemplo, eu estou saindo da pousada, eu encontro tatu, e é muito próximo da cidade. É família de tatu, por exemplo, família de tucano, jacu, siriema, tem muita coisa ali, entendeu? Outro dia filmaram aqui na Avenida João Osório um lobo-guará correndo. Lá deve ter escapado de lá, porque esses dias também um lobo-guará, isso é legal, a questão ambiental, né, das pessoas. Um lobo-guará atacou lá um galinheiro, um pateiro, na verdade, de um dos administradores lá da fazenda de Estevo, né, que é onde fica a Pousada do Bosque. E atacou e matou 20 patos. Eu disse para ele assim, você ficou bravo? Ele falou, não, é eu que estou invadindo o lugar dele. Ele veio aqui... Né? Nem todo mundo vê assim. Isso é legal, né? Não é permitido usar arma, nem rojão, nem nada
lá na fazenda, e tem guará, tem uma série de... Eu estou te devendo uma visita lá. Vai lá, sim. Paulinho, vamos falar a respeito do Kilimanjaro. Por exemplo, se eu quiser, o Felipe, que aliás vou registrar com o Felipe hoje que está fazendo aí as filmagens desse nosso programa, se nós quisermos acompanhar o Paulo, como é que eu faço? Como é que eu entro em contato? E não só acompanhar o Paulo nessa viagem, mas nas aventuras de uma forma geral. Como é que é? Eu tenho meu Face, minha fanpage no Face da Brasil Exploring, né? Só procurar Paulo Nogueira Cordeiro, procurar em frente no meu escritório, em frente ao tiro de guerra, a Brasil Exploring, na Rodrigues Alves 299. Meu WhatsApp, se alguém quiser, é 994197733. Eu não sei se vocês vão colocar aí embaixo. Pode repetir, por favor, que vamos colocar assim. 994197733. Perfeito. Estou com um grupo agora pro Kilimanjaro, dia 10 de outubro, e um outro grupo está indo de novo para o Roraima em outubro também. Na mesma data, só que eu não vou acompanhar, estou acompanhando o pessoal para o Kilimanjaro. E vai ter um outro para o Carnaval do ano que vem também, para o Kilimanjaro, e vai ter para o Aconcagua. Então, é só entrar, eu estou sempre postando no meu Face as atividades que a gente está crescendo. E fora essas viagens internacionais, a gente faz muita coisa aqui em São João. Ou querendo conhecer, é interessante que outro dia eu estava falando com uma pessoa ligada ao turismo aqui, também não conhece as cachoeiras, os atrativos que nós temos. Então, quiser fazer passeio de jipe na serra, quiser fazer um trekking, uma caminhada aqui nas 7 cachoeiras, né, é só procurar a gente que a gente está sempre disponível. E é um prazer, na verdade, é um prazer estar fazendo essas atividades aqui. E não só atividades, né, físicas, tipo viagem, então uma consultoria também, se precisar, você está disponível. Se precisar de alguma coisa na área de turismo, né, sou bacharel em turismo, formado, com pós-graduação na parte ambiental, então faço parte, sou o presidente do Contur, faço parte da Associação dos Amigos da Serra, então sempre que possível estou participando, quiser alguma informação, alguma dica, eu faço com o maior prazer, é só me procurar lá no meu escritório. Legal, então você está vendo na sua tela aí Brasil Exploring e os contatos do Paulo Cordeiro, que falou aqui no nosso programa, a quem eu agradeço, aprendemos bastante com ele, né? E esse é o nosso foco. É passar essas ideias, né, para as pessoas que nos acompanham, que nos prestigiam com sua audiência. O Paulinho, então, falou no nosso programa de hoje, que de forma inédita volta na próxima semana. Grande abraço, pessoal, e até a próxima oportunidade.